Fala pessoal, quem fala com vocês aqui é o Felipe e você está no canal Exatas na Veia. E hoje eu trago aqui para vocês uma aula bem completa assim a respeito da lei de Gauss. Tá? A gente vai demonstrar a lei de Gauss, o enfoque dessa aula vai ser a demonstração da lei de Gauss e a gente vai fazer uma aplicação dela para vocês terem uma noção aí de como funciona. Mas questões assim, um pouco mais complexas a respeito de campo elétrico dentro de condutores em equilíbrio eletrostático e coisas desse tipo, a gente trabalha em aulas futuras, tá bom? Mas essa aula aqui eu vou focar aqui com vocês então na demonstração propriamente dita aí da questão da lei de Gauss. Ok? Bora lá então. Primeiramente eu gostaria de recordar com vocês a lei de Coulomb. Tá? A lei de Coulomb, o que ela nos fala? Eu tenho aqui uma carga Qzão que dista de seu centro uma distância R de uma carga Qzinha. Orientei aqui um R versor. A lei de Coulomb nos diz que a força elétrica gerada por essa carga nessa, ou vice-versa, é dada por K, que multiplica o produto das cargas dividido pela distância entre seus centros ao quadrado na direção R chapéu. Tá? Isso aqui também é lógico que a gente pode colocar como sendo isso aqui é outra representação bastante usual da lei de Coulomb, né? Você colocando o K como 1 sobre 4π epsilon. Vou definir campo elétrico. Campo elétrico é definido, esse aqui é o símbolo de definido, um igual com um triângulo em cima. Ele é definido como a força elétrica dividida pela carga. Definição de campo elétrico. Se eu pego a expressão da força aqui que a lei de Coulomb me dá e divido pela carga, isso aqui fica kq sobre R2 na direção R chapéu, que é a mesma coisa aqui que 1 sobre 4π epsilon, que R chapéu sobre R2. Beleza? Isso aqui é a nossa expressão do campo elétrico gerado aí por uma carga pontiforme a partir da lei de Coulomb. Isso aqui vai ser bastante importante para nós, por isso eu quis fazer essa recordação agora, logo no começo. Vou apagar para liberar espaço, mas vou deixar anotado aqui em cima. Campo elétrico, 1 sobre 4π epsilon, Q sobre R2, R chapéu. Belezinha? Assim também que a gente define o campo de carga positiva como se afastando da carga e o campo de carga negativa como entrando para a carga. Né? Porque preste atenção, a gente orientou, tudo depende da orientação do R chapéu. A gente orientou de positivo para a direita. Então se a gente botar aqui um Q menor que zero, né? Vamos fazer essa análise aqui também, o nosso campo elétrico vai ser dado por 1 sobre 4π epsilon, que é R2 menos R chapéu. Né? Eu posso colocar o menos no versor. O que isso significa? Que o campo ele vai estar orientado no sentido contrário à definição do R chapéu, positivo para a direita. Nosso campo aqui ele vai estar para a esquerda, ok? Então se a gente colocar uma carga negativa, o nosso campo ele vai estar para a esquerda, tudo aí com base na definição desse R chapéu. Então por isso que a gente define cargas positivas como tendo campo que sai, carga negativa como tendo um campo que entra na carga. Só um extra aí para vocês. Definido isso aí, vamos agora tratar de fluxo, né? A lei de Gauss aí tem toda aquela parte ali da análise do fluxo do campo elétrico. Então antes da gente entrar nisso, a gente vai tratar de fluxo, tá? Vamos dar uma recordada aqui no conceito de fluxo. Vou colocar um cilindro aqui, tá? Área da seção A. Vou estabelecer aqui um fluxo de um fluido qualquer. Que ele vem aqui com velocidade V. Ok? Vou estabelecer esse marco aqui. E vou colocar um outro marco um pouquinho
pouquinho mais para frente, tá? Faz de conta que isso aqui está paralelo com isso. Vou chamar essa distância de um ΔX, tá? E eu vou falar que o fluido percorre essa distância no intervalo de tempo ΔT. Ou dx e dt, né, se você quer utilizar a notação diferencial. O volume de fluido que faz esse trajeto, vou representar por V, não confunda com a velocidade, é dado pela área da seção vezes ΔX. Correto? Posso dividir por tempo nos dois lados. Mesma coisa se eu estivesse derivando em relação a tal tempo. Beleza? Vou definir o meu volume como um ΔV, para facilitar a notação. E ΔX sobre ΔT, ou ΔS sobre ΔT, a gente bem sabe que é igual à velocidade. Variação de um espaço dividido pela variação do tempo. Então isso aqui eu posso escrever como AV. E ΔV sobre ΔT, a taxa de variação do volume, é definida aí como meu fluxo. Tá? Então meu fluxo eu represento por φ, ele é o produto da área vezes a velocidade. Ou você pode chamar isso aqui de vazão também, se quiser. Vazão geralmente a gente utiliza Z para representar. Tá? Agora eu vou fazer uma outra análise. E se o apagador caiu no chão novamente? Se eu orientar a minha área agora, minha área A, inclinada de um ângulo θ em relação à vertical, como que vai ser o fluxo nessa configuração aqui? Primeira coisa, eu vou definir um vetor normal ao plano da área, chamar de N. Vetor N é normal ao plano da área, correto? Eu tenho aqui meu vetor velocidade, que forma com meu normal o mesmo ângulo θ. Tá? Geometricamente, bem fácil de visualizar. Tenho aqui θ, correto? Esse θ aqui. Plano da área, normal aqui, perpendicular à área. Né? O meu vetor V está passando aqui, ó, faz 90 graus com essa área aqui que está exatamente na vertical. Esse ângulo aqui é 90, certo? Eu vou prolongar isso aqui para baixo. Aqui é 90 também. Esse aqui é 90 menos θ. Se esse aqui é 90, esse é 90 e esse é 90. Esse aqui é 90 menos θ. Esse aqui só pode ser θ. Oposto pelo vértice, meu θ vem parar aqui do outro lado. É só pegar o apagador aqui. Bom, agora já estamos confortáveis com esse ângulo θ entre N e V. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui estou tentando representar aqui a seção tridimensional. Agora eu vou pegar no plano, né? Eu quero fazer uma análise no plano para ficar um pouco menos poluído o desenho. Tenho aqui minha área, θ, N, V, correto? A minha ideia é fazer uma projeção dessa área com base no ângulo θ. O que eu vou fazer então? Eu vou agora falar que esse N aqui é um versor, tá? Eu vou normalizar ele. Então ele vai ter módulo 1. Módulo do meu versor é 1, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o produto escalar de N por V, que inclusive eu já deixei representado ali em cima, tá meio feio, mas tá me dizendo que o escalar de U por V é o módulo de 1 vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Isso aqui é demonstrável geometricamente, mas não vou entrar nesse mérito agora. Escalar de N por V, módulo de N eu sei que é 1, então nem vou representar. Isso aqui vai me dar V cosseno θ. Tá? Vai me dar projeção de V em relação à reta normal a A. Tá? Essa área vertical estou chamando de A', e a área inclinada de θ em relação à vertical estou chamando de A. Correto?
O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar A dos dois lados aqui, ó. Então vai ficar A N escalar V. Isso aqui vai me dar AV cosseno θ. E o que é AV cosseno θ? Seria um produto escalar, né? Lembrando que esse A aqui está como escalar nesse lado da igualdade, mas nesse lado aqui eu posso interpretar como sendo um outro produto escalar entre um vetor A e um vetor V, correto? Módulo de A, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles, AV, vetor área e vetor velocidade. Agora eu vou trabalhar nesse lado aqui, perceba a manipulação que eu estou fazendo. Eu posso, por propriedade associativa, falar que isso aqui é AN escalar V, que é a mesma coisa que A escalar V. Isso aqui é igual a isso e isso é igual a isso. Igualdade. Correto? Essa representação AV cosseno θ é somente a expansão do escalar entre A e V, que eu não vou representar aqui porque eu quero fazer uma comparação, vocês já vão entender por quê. Por propriedade associativa eu pude fazer isso aqui, correto? O A aqui ele é um escalar, tá? Ele não é um vetor. E a N, você pode ver que os dois produtos escalares aqui, esse aqui é um produto escalar, isso aqui também, tem o vetor V. Vetor V é igual ao vetor V, ou seja, a N tem que ser igual ao vetor A. Agora eu já defini, isso aqui eu estou definindo, tá? Vetor área como sendo o valor absoluto da área na direção do vetor normal, a área do versor normal aqui, porque eu acabei normalizando para fazer essa manipulação, tá? Então, meu vetor área é definido como o valor absoluto da área na direção do versor normal, a área. O que eu posso falar a partir disso também? Posso falar que um dA, utilizando notação diferencial, dA com flechinha, vai ser igual o meu N chapéu dA. Tá bom? Confortáveis com isso? Espero que sim. Assim a gente já define o nosso vetor área, assim que a gente está definindo ele. Tranquilinho? O que eu vou fazer agora? Depois dessa análise que a gente fez para definir isso aqui, eu vou estabelecer qual será o novo valor do fluxo através da área inclinada. Meu fluxo através de A' vai ser, eu defini que o fluxo é a área vezes a velocidade, vai ser a velocidade vezes a linha. A linha, cadê? Já que a gente escreveu. Acho que não escrevemos ainda, né? Mas escrevemos agora. Então, a linha vai ser a projeção de A na vertical. Então, vai ser A cosseno θ, correto? A linha é A cosseno θ. dA cosseno θ. Esse é o novo fluxo. Isso aqui também é o nosso produto escalar. Então, eu posso falar que o fluxo é o vetor área escalar vetor velocidade. Outra conclusão extremamente importante que a gente chega a partir daqui. Bom, tendo dado esse início aí na questão do fluxo, vamos trabalhar agora com o fluxo do campo elétrico. Vou trabalhar agora desse lado aqui. Essa aula é bastante densa, tá? Então, se você quiser ir acompanhando no caderno, enquanto assiste, porque eu vou frequentemente apagar a luz para dar espaço. Fluxo do campo elétrico. Bom, vamos considerar então aqui uma superfície S, tá? Superfície S, tridimensional. Parece um amendoim, né? Mas, enfim. Vou fazer as linhas de campo aqui atravessando essa superfície S. Campo elétrico E, vetor. Vou falar que esse campo está atravessando a superfície num pedacinho de área ΔA1, orientado aí segundo um normal versor N1, que forma θ1 com a direção do campo em relação à direção do versor.
Esse aqui, eu vou falar que a pedacinho de área delta A2 está orientado segundo um N2 chapéu e forma θ2 com a direção do campo. E esse aqui eu vou falar que ele está orientado segundo um N chapéu sub M, faz um ângulo θm com a direção do campo e um delta A M. Tranquilo? Eu vou falar aqui o meu fluxo do campo elétrico pela superfície, ele vai ser dado pela soma, tá? A soma em I de EI, N chapéu I, delta I. Concorda comigo? Estou pegando todas as linhas de campo que furam essa superfície e analisando cada pedacinho de área orientado segundo um normal aqui. Isso aqui que está me representando a soma e todas as linhas que furam vai ser o meu fluxo. Isso aqui eu posso até colocar conforme eu fiz um desenho de I1 até IN, tá ok? Belezinha? Bom, isso aqui, percebam o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou tomar o limite com minhas porções de área tão pequenas quanto eu quero da soma I de 1 a M e I N chapéu I delta I. Tá percebendo o que vai acontecer agora? Se eu tomo o limite de algum diâmetro, de alguma partição tendendo a zero, nesse caso eu estou jogando o diâmetro da partição da área para zero, isso aqui vai tender para integral. Integral sobre a superfície S do campo N chapéu dA. Se a superfície for fechada, a gente denota com uma bolinha aqui no meio da integral, significando uma integral de linha de campo vetorial sobre superfícies fechadas. Ok? E é extremamente comum se encontrar essa notação aqui para a lei de Gauss. Isso aqui eu posso representar também como uma integral sobre superfície fechada de E dA, onde esse dA é o nosso vetor área. Lembra que a gente definiu? Vetor área é o valor absoluto da área na direção normal a ela, utilizando notação diferencial. Isso aqui já nos permite escrever a integral de fluxo dessas duas maneiras. Ou ainda, se preferirem, integral sobre a superfície S de E dA cosseno θ. Beleza? Porque se a gente pode interpretar esse dA versor normal como um produto escalar por um versor vai dar a projeção desse cara aqui na direção cosseno em relação a essa linha, essa reta que passa o versor, correto? Então se a gente fizer o escalar NdA, vai dar dA cosseno θ, visto que o módulo de um versor é sempre 1. Então isso aqui também é uma notação aceitável para o nosso cálculo do fluxo do campo elétrico. Pesada, hein? Matéria muito densa, mas sensacional ao mesmo tempo. Adoro essa parte. Apaguei a divisão aqui sem querer, mas a gente refaz. O que a gente vai mexer agora? Vamos fazer uma aplicação disso, por que não? Exercício de aplicação. Vou considerar um cilindro, áreas da seção constante, tá? Então ele é um cilindro reto. Vou considerar aqui um fluxo de campo elétrico passando pelo meu cilindro.
considera que as linhas elas estão aqui horizontais em relação ao cilindro, tá? Então tem várias linhas furando aqui. Vou representar só uma para não poluir o desenho. E aqui a gente tem outra seção transversal idêntica a essa. Vou chamar aqui de S, tá? A área da seção. S, a área da seção vale S. Eu vou orientar aqui, a gente sempre orienta, tá? É convenção a gente orientar o versor normal saindo da superfície. Aqui eu vou chamar o versor NA, versor NB, ortogonal à superfície lateral do cilindro, em todo o comprimento dele, e aqui, nessa face aqui, o versor NC. Eu quero que você que está assistindo o vídeo, pause o vídeo, tente achar para mim o fluxo através da superfície do cilindro, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer, depois você volta aqui para a gente resolver junto. Bom, o fluxo total vai ser o fluxo sobre a região A, mais o fluxo sobre a região C, mais o fluxo sobre a região B. Tá? O fluxo total, então, ele vai ser igual. Qual que é o fluxo? Como é que a gente calcula esse fluxo? Tá ali, ó. ENDA, EDA ou EDA cosseno θ. São expressões equivalentes. Eu vou escrever aqui ENDA. Tá? Integral vai ser o campo, né? NA, versor DA. Integral em C vai ser integral em C de NC DA. E integral em B vai ser integral sobre a superfície B. Nosso campo aqui, NB versor DA. Isso aqui vai ser integral em A de EDA cosseno. O cosseno ele vai ser o ângulo, o cosseno de θ, o θ vai ser o ângulo entre a direção do campo elétrico e a direção aí, da orientação do versor normal. Tá? Esse aqui vai ser o nosso θ. O nosso θ em relação em A. O campo está para a direita, o NA está para a esquerda, então o θ entre os dois vai ser π. Cosseno π, certo? Em relação a C, a gente tem a integral sobre a superfície C de EDA. Aqui ele está como ângulo de 0 graus, correto? Entre o campo e a orientação do normal ele está em cosseno de 0. E aqui ele está no B, integral sobre a superfície B de EDA cosseno, perceba aqui, supondo uma linha reta, né, já que o versor é ortogonal à superfície, é π sobre 2. O ângulo entre a direção do campo e a direção do versor. Cosseno π sobre 2, a gente bem sabe que é 0. EDA cosseno π é menos 1. E é constante, pode passar para fora da integral, fica menos E integral de dA. Integral de dA é a própria área. A área eu chamei de S. Menos ES. Cosseno zero é 1. E constante passa para fora da integral. Integral de dA, novamente, S. Somatória de todos os diferenciais de área vai dar área total. Menos ES mais ES. 0. Pô, mas por que deu 0? Você deve estar se perguntando. Bom, é porque aqui nessa parte a gente vai trabalhar com fluxo líquido de campo elétrico. Você perceba aqui que todas as linhas que entram saem do cilindro. Ou seja, não tem nada aqui que permita alguma diferença de caminho entre as linhas de campo. Tudo que entra sai. O fluxo líquido sobre o cilindro é 0. A gente já associa que para ter um fluxo elétrico diferente de 0 sobre uma superfície, a gente tem que ter uma carga que gera campo associada. Bom, tendo em vista isso aqui, vamos agora trabalhar aí propriamente com a lei de Gauss. A gente agora vai utilizar o conceito de ângulo sólido. Vou definir aqui para vocês. Pensem aqui, né, no caso 2D. Né? No caso 2D eu tenho aqui uma circunferência. Isso aqui é meu ângulo θ, eu tenho a relação S é igual a θr, em que S é o comprimento
do meu arco e R é o raio da circunferência. 2D, situação 2D, S igual a θr. E se eu tenho um 3D agora? Pegar uma esfera de centro nesse ponto, fechar a esfera aqui. Eu vou pegar uma região da esfera que tem essa área aqui na superfície e eu ampliando isso aqui, ó, eu consigo uma porção de área da esfera. E isso aqui eu vou definir como sendo o meu ângulo sólido. Tá, o ângulo sólido a gente chama de ômega, tá, o ômega maiúsculo, e ele vai ser análogo a isso aqui, ó. Vou modificar isso aqui para deixar θ igual a S sobre R, comprimento do arco dividido pelo raio. O ômega, ele vai ser área sobre raio ao quadrado. Isso aqui é a definição de ângulo sólido. Tá? Agora você deve estar pensando, pô, mas tem um quadrado embaixo e em cima não tem. Por quê? Não está errado isso? Não está errado. Porque a área é dada em metro quadrado. O raio dado em metro está em metro quadrado também. Ou seja, é uma grandeza adimensional que nós convencionamos chamar de esferoradianos. Tá? Que metro por metro adimensional, radiano no caso 2D, no caso do ângulo sólido é o esferoradiano. E o esferoradiano de uma esfera vale 4π. Certo? O ângulo sólido pleno da esfera vale 4π. Certo? Isso vai ser importante depois. Eu vou pegar isso aqui, vou representar de uma maneira um pouco diferente. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou colocar uma carguinha aqui. Supondo que isso aqui vem aqui no centro da esfera, tá? Vou pegar isso aqui, carguinha aqui botada aqui no centro. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui vai estar meu ômega, meu ângulo sólido, tá? E aqui eu vou ter uma superfície, né, uma área, e a carguinha está gerando esse campo elétrico aqui. Aqui eu tenho meu vetor dA. É meu vetor dA, aqui apaguei a definição, mas nós definimos como sendo o valor absoluto da área multiplicado, calculado aí na direção do versor normal. Então a gente pode escrever esse dA em vez do N. Tá? Então aqui a gente já está, além de contar a direção do versor, a gente também está contando o valor absoluto da área. Falando nisso, eu acho que é importante eu demonstrar isso para vocês, né? A gente demonstrar que eu posso fazer a substituição do N pelo vetor dA. Olha, eu sei que o dA, né, a gente definiu o dA como sendo o N multiplicado por um escalar, o escalar dAzinho. Tá? Se eu tenho o que eu quero provar para vocês? Que eles estão na mesma direção. Tá? Visto que isso aqui é módulo 1, então se eles estão na mesma direção, eu posso afirmar que a norma deles é igual. Portanto, eu posso associar os vetores. E o que eu posso falar agora, então? Eu tenho um vetor multiplicado por um escalar. Certo? Se esse aqui eu chamo de U, o meu N eu chamo de V, eu tenho um alfa, aqui eu vou chamar esse dA aqui é um escalar, tá? Ele não é vetor. Vou chamar de alfa, no caso isso aqui é um versor, tá? U é igual a V alfa, e os U ele é formado aí pelas componentes U1, U2. Isso aqui vai ser igual a alfa V1, alfa V2. Certo? Existe uma coisa chamada produto vetorial entre dois vetores. E isso ele vai me dar o produto das normas multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Se eu fizer o vetorial disso aqui, vetorial a gente equaciona da seguinte maneira. A gente bota aqui IJK, né, que seriam as direções aí
na base canônica. Vetorial entre U e V, a gente bota os componentes aqui, ó, o 1, o 2, aqui a gente está no plano, então não vai ter componente em K. Alfa, na verdade aqui vai ser alfa V1, ó, alfa V2. E como eu estou falando que o U é igual a isso, então o 1 é igual a essa e o 2 é igual a essa componente. Certo? Aí propriedade dos vetores, isso que a gente trabalha em álgebra linear, tá? Isso aqui então vai ser alfa V1, alfa V2, e aqui embaixo não vai ter alfa, vai ser só as componentes de V mesmo, que eu estou fazendo o vetorial entre U e V. É um determinante, a gente vai calcular o determinante. A gente sabe que não vai ter componente nem em I nem em J, né? Porque para achar componente em I, a gente some com a coluna do I e faz um determinante 2 por 2 aqui. Uma coluna 0 vai dar 0, em J também vai dar 0. Só vai sobrar em K, que vai ser alfa V1 V2 menos alfa V2 V1. Na direção K, isso aqui é 0. Porque aí tudo isso que está de dentro é 0. Ou seja, esse escalar aqui vai dar o vetor nulo. O vetorial. Esse vetorial aqui, produto vetorial, vai dar o vetor nulo. Sabemos que a norma de n é 1, então eu posso bem associar o vetor n multiplicado pelo escalar dA a esse vetor que eu estou chamando aqui de dA. Tranquilo? Bom, voltando aqui para cima então, que a gente tem o E, temos o dA, e aqui eu vou estabelecer um ângulo θ, tá? E eu vou girar essa minha área aqui, tem uma área aqui, tá? Eu vou pegar, você percebe que o dA não está na direção E, na mesma direção, eu vou fazer com que ele fique, ou seja, eu vou girar de θ aqui. Então aqui vai ser a nova direção da minha área. Me refiro a essa área A aqui, tá? Se aqui é θ, estou girando θ. Beleza? O que eu posso falar agora? Trabalhar com isso aqui agora. Depois eu volto para isso. Eu sei que vou derivar, né? d ômega, derivado do meu ângulo sólido, vai ser dA sobre R2. Certo? Mas aqui a gente quer pegar o dA cosseno θ, porque é isso que vai garantir para nós essa rotação para a gente alinhar a área com o campo, tá? Então a gente está alinhando aqui o vetor dA com o vetor campo elétrico. Então a gente quer a componente dA projetada na direção do campo, dA cosseno. Vou falar que o dA cosseno d ômega R2, em que R é essa distância aqui, da área em relação à carga. Tá? Essa distância aqui, ó, é que eu estou chamando de R. Certo? dA cosseno θ vai ser d ômega vezes R2. Interessante, você deve estar se perguntando agora o que a gente vai fazer a partir daí. Bom, vamos calcular o fluxo, por que não? O fluxo, como a gente já viu aqui, integral de E dA, certo? dA, a gente sabe que é aquilo ali, e isso aqui a gente sabe que é a mesma coisa que integral de E dA cosseno θ, certo? Produto escalar aqui. Bom, dA cosseno θ a gente sabe que é d ômega R2 e d ômega R2.
Integrar em ômega é fácil, porque como a gente está tratando ali da simetria, a gente sabe que o ângulo sólido pleno é 4π, como eu já coloquei para vocês. Então é só eu integrar isso aqui de 0 a 4π. Tchau, bolinha. 0 a 4π. Campo elétrico é constante, passa para fora. De 0 a 4π. O R2 também é constante, então vai junto com o campo. Vai ficar a integral de d ômega de 0 a 4π, e a gente já sabe que é 4π. Certo? Integral de 1, só o limite superior, considerando o limite inferior, 0. O E, a gente sabe que é 1 sobre 4πε, Qzão sobre R2. Aqui no caso, o nosso Qzão vai ser a nossa carguinha centrada ali na esfera, né? Carguinha. Esse aqui é só a expressão do campo. Tem um R2 aqui multiplicando. Perceba que isso aqui vai embora. E isso tudo aqui multiplica ômega de 0 a 4π. Isso aqui vai dar para nós 4πq, 4πε, 4π com 4π. Isso aqui vai nos dar a carga interior dividido pela permissividade. E assim a gente demonstra a lei de Gauss. A lei de Gauss aqui, ela fala que a integral sobre uma superfície que a gente chama de gaussiana de EdA, o fluxo, é dado pela carga interna dividida pela permissividade. Belezinha? Isso aqui é a famosa lei de Gauss. Agora a gente pode fazer várias análises com isso. Primeira aplicação, vamos fazer uma, na verdade não é uma aplicação, é mais uma análise. Tá? Vou considerar uma carga mais Q, uma carga menos Q. Tá. Vou envolver isso aqui com uma superfície gaussiana, isso aqui com uma superfície gaussiana, S1, S2, pegar uma outra gaussiana aqui, S3, e vou pegar uma gaussiana envolvendo todo mundo, S4. A carga positiva, como a gente viu antes, o campo sai dela. Então aqui a gente tem ali as linhas de campo saindo. Certo? Aqui a gente tem as linhas de campo entrando na carga negativa. Certo? E é isso. Qual que é a análise que a gente vai fazer agora? Eu quero saber fluxo sobre S1, fluxo sobre S2, fluxo sobre S3, fluxo sobre S4. Tá? Eu quero ir o fluxo sobre cada superfície dessa. Vamos fazer a análise então. S1, a gente tem que as linhas de campo estão saindo, correto? Então a gente vai ter um fluxo positivo. S2, as linhas de campo estão entrando, nós vamos ter um fluxo negativo. Lembrando isso porque nós temos aqui sempre os nossos versores apontando para fora da superfície. Aqui o ângulo entre o versor e o campo elétrico é π, tá? Então o fluxo é negativo, cosseno π menos 1. Aqui o ângulo é 0, cosseno 0 é 1, então dá positivo. Isso aqui vai dar negativo. S3, a gente poderia até aqui ter representado as linhas dessa aqui vindo para essa, né? Então, mas de qualquer maneira, você pode ver que tudo que entra por S3 sai de S3, visto que S3 não tem carga interna. Então a gente pode afirmar que o fluxo de S3 é 0. E o fluxo de S4, tudo que sai por S4 chega em S4. Então o fluxo líquido também é 0. Então esse aqui é um exercício bem importante para você ter em mente. Que o fluxo sobre uma superfície só vai ser diferente de 0 se a gente tiver uma carga geradora de campo no interior dessa superfície. É isso que a lei de Gauss está mostrando para a gente. A gente pode fazer outra análise aqui também.
Por exemplo, a gente pega uma gaussiana, tá? Gaussiana G, pegar uma carga mais Q aqui, eu vou colocar as linhas de campo dela aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso campo elétrico gerado por essa carga aqui. E eu pergunto aí para vocês, qual que é o fluxo elétrico sobre a gaussiana? Zero. Concorda? Tudo que entra, sai. Não temos carga interna aqui dentro da gaussiana, então a gente pode afirmar com certeza que isso aqui, o fluxo é zero sobre a gaussiana. Correto? Vamos aí para mais uma aplicação. Vou colocar uma carguinha mais Q. Aqui tá, lembrando que todo raciocínio é análogo para cargas negativas, mas aí ao invés do campo estar saindo da carga, ele vai estar entrando. Tá? Vou pegar uma carga mais Q, envolver ela por uma gaussiana S1, por uma gaussiana S2. E agora eu vou pegar uma gaussiana estranha, tá? Deixa eu ver o formato estranho de gaussiana. Vou pegar uma gaussiana assim, ó. E por que eu aloprei na gaussiana? Bom, porque eu quero mostrar para vocês que é o campo gerado por essa carga, ó, ele vai ser um campo radial para fora. E agora eu pergunto para vocês novamente. Quero saber o fluxo sobre S1, fluxo sobre S2, fluxo sobre S3. Ora, se as três englobam a mesma carga, é lógico que o fluxo vai ser o mesmo. Concordam? Porque a carga interna a todas as gaussianas é Q. A carga interna S1 é Q, a S2 é Q e a S3, por mais estranha que ela seja, também é Q. Tá? E a permissividade é constante para a nossa análise, então eu posso afirmar com certeza que os três fluxos são iguais a Q sobre epsilon. Correto? Uma análise aí bem bacana para vocês aí, independente aí do nosso formato de gaussiana. Se a gaussiana engloba uma carga, o fluxo sobre ela vai ser a carga dividida pela permissividade do meio. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente chegou no ápice da nossa aula sobre lei de Gauss. Vou passar agora para vocês um conceito extremamente importante, que é o que eu julgo aqui o ponto principal da aula, que você tem que dominar isso aqui. Coloquei uma carguinha aqui, tá? E eu vou colocar uma gaussiana que vai ser um cubo, tá? Vou colocar essa carguinha aqui centrada no cubo. Por que a minha gaussiana é um cubo? Porque eu quero que seja um cubo, simplesmente por isso. E agora eu falo para você, tá? Considerando uma carga positiva, então as linhas de campo vão sair da carga. Eu peço para você, minha gaussiana eu vou chamar de G0. Eu quero saber o fluxo de campo elétrico sobre G0 e eu quero saber como que a gente calcula o módulo do campo elétrico a uma distância R do centro dessa carga aqui centrada em G0. Como é que a gente faz isso? Bom, o fluxo a gente sabe que vai ser a carga dividida pela permissividade. E o nosso campo vai ser dado por 1 sobre 4πε, que multiplica a nossa carga englobada dividido pela distância R do ponto em análise em relação ao centro da carga. Mas, qual que é a análise que a gente vai fazer agora? Como que eu posso? Você deve estar se perguntando, ou se ainda não se perguntou, agora com certeza você vai se perguntar. O que me garante que eu posso aplicar isso aqui, que foi deduzido com base em uma simetria esférica, para uma gaussiana que não tem nada a ver com uma esfera, que é um cubo, por exemplo? Qual que é a simetria aqui que eu tenho nesse problema? Lógico que eu tenho 6 faces iguais, mas eu estou dizendo que isso aqui foi deduzido com base em uma simetria esférica. Eu quero saber o que me garante que eu possa aplicar isso no caso se eu tiver uma gaussiana estranha. Por exemplo, eu podia nem ter um cubo, eu podia ter algo dessa natureza aqui, ó.
é uma gaussiana aqui com volume. Eu quero que você me dê o fluxo do campo elétrico gerado por essa carga Q mais Q através dessa superfície gaussiana. Eu vou chamar de G1. Vou apagar isso aqui. E aí, o que nos permite falar que o fluxo de campo elétrico através dessa gaussiana G1 é a carga dividida pela permissividade? Eu posso muito bem passar uma gaussiana esférica, forçando simetria no problema. Preste atenção nisso. Forçando simetria no problema, eu passo uma gaussiana esférica ao redor da minha gaussiana estranha, vou chamar de G2, e agora sim, como os cálculos já estão demonstrados, eu posso falar que o fluxo através de G2 vai ser carga interna dividido pela permissividade, porque tudo aqui, isso aqui foi demonstrado com base no conceito de ângulo sólido, que é válido aí para a simetria esférica, tá? Esse pontinho que eu acabei de fazer seria o centro da esfera. Eu sei que o fluxo que passa por a gaussiana G1 tem que ser o fluxo que passa pela gaussiana G2. E se esse fluxo aqui está passando pela gaussiana G2, ele necessariamente vai ter que estar passando pela gaussiana G1. Concordam comigo? Todas as linhas de campo que furam a G1 vão, consequentemente, furar a G2. Ou seja, eu posso afirmar que o fluxo em G1 vai ser igual ao fluxo em G2, que vai ser igual à carga interna dividida pela permissividade. Se ela atravessa a G1, logicamente vai atravessar a G2. Eu quero que você perceba que é exatamente análogo essa ideia da carga interna dividida pela permissividade, porque por mais estranha que seja a gaussiana que eu possa colocar aqui, sempre vai ter como eu colocar uma esfera por volta e falar que o fluxo através dela vai ser a carga interna dividida pela permissividade. E isso é extremamente bonito, né? Porque a lei de Gauss ela se mostra muito geral. Não é uma coisa restrita, é muito amplo esse conceito da lei de Gauss. E o que eu posso fazer agora também? O meu módulo, eu quero calcular o módulo do campo elétrico aqui na gaussiana G1. Percebam que o meu módulo do campo elétrico ele é variável no bordo de G1, porque aqui ele está a uma distância maior do que aqui, por exemplo. E a gente sabe que o campo ele decai com o inverso do quadrado da distância. Então aqui o módulo dele vai ser maior do que aqui em cima, né, distante do centro da carga. Eu sei também que o meu vetor normal à superfície, o versor n, ele nem sempre vai ter as mesmas direções, porque a superfície não é constante. Então aqui eu posso ter, por exemplo, um n orientado para cá, enquanto o n orientado para lá. E isso não me garante que o n vai formar sempre um θ de 0 graus em relação ao campo. Ó, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês. O campo ele é radial para fora, meu n está orientado perpendicularmente à superfície nesse ponto aqui, e ele só um ângulo θ diferente de zero. Então, para mim fica complicado fazer essa integral aqui. Certo? Mas eu sei que o fluxo de G1 é igual ao fluxo de G2. Se isso aqui é a minha integral de fluxo, eu posso igualar isso aqui a carga interna dividido pela permissividade. Certo? E a carga interna dividido pela permissividade, eu sei que é o fluxo através da esfera. Então é extremamente importante que vocês percebam que por mais estranho que seja a minha gaussiana, eu posso sempre botar uma esfera maior por fora e afirmar que o fluxo sobre essa esfera, como já foi demonstrado por nós aqui nessa aula, é igual à carga interna dividido pela permissividade. E assim o fluxo da esfera vai ser igual ao fluxo da gaussiana estranha. Então, por mais difícil que seja eu realizar a integração para G1, a integração para G2 da esfera já foi demonstrada que vale a carga interna dividida pela permissividade. Então, isso é um resultado que a gente pode generalizar para qualquer formato estranho de gaussiana. E agora eu vou encerrar a aula com vocês fazendo um exercício
bem rapidinho. A gente vai demonstrar que o módulo do campo elétrico é 1 sobre 4πε, que multiplica a carga dividido pela distância ao quadrado via lei de Gauss. Vamos lá. Bom, a gente sabe que o fluxo elétrico através de uma superfície é dado pela integral de linha de campo vetorial em uma superfície fechada, como estamos considerando a esfera, do campo dA. Isso aqui a gente já viu que é a carga interna dividida pela permissividade. Nosso campo a gente supõe sempre constante em todas as direções, por isso a gente pode passar para fora da integral. dA, já vou botar o cosseno θ aqui. Cosseno θ vem desse produto escalar. Isso aqui vai ser a minha carga interna dividida pela permissividade. Bom, cosseno θ, a gente já viu que em uma simetria esférica os versores normais, vetor-área, está sempre orientado perpendicularmente à superfície apontando para fora, assim como no caso do campo elétrico, né, considerando uma carga pontual positiva no centro. Então a gente sabe que esse cosseno θ vai sempre ser 1, né, visto que o θ vai ser 0 graus. E isso aqui vai me dar a integral de dA, carga interna dividida pela permissividade. Integral na superfície S esférica de elementos de área vai dar a própria área superficial da esfera, que a gente sabe que é 4πr2. Carga interna dividido pela permissividade. Posso dividir os dois lados por 4πr2. A gente vai obter que o nosso módulo do campo elétrico vai ser a nossa carga dividida pela R2. Né? A permissividade eu vou botar aqui na frente com 4πε para a gente escrever isso aqui como KQ sobre R2. Tá? Aqui é a fórmula aí que você que está vendo essa parte aqui de elétrica no seu curso de ensino médio, provavelmente você está vendo isso no 3º ano, o teu professor joga para você KQ sobre R2 e agora você já sabe como demonstrar isso aqui. Tá? A gente consegue isso aqui via lei de Coulomb, né? Lei de Coulomb fala para a gente que a força elétrica entre duas cargas pontuais é 1 sobre 4πε0, que multiplica o produto das cargas dividido por R2. E a gente define campo elétrico como sendo essa força elétrica aqui dividida pela carga. A gente divide isso aqui por carga, né? A gente fica com 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dividido pela distância 2 na direção radial. Tá? E você também pode demonstrar isso aí via lei de Gauss, que nem a gente acabou de fazer aqui. Tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que KQ R2 R chapéu. Belezinha? Bom, pessoal, desse tipo aqui encerramos a nossa aula sobre lei de Gauss, tá? Muito densa, muito complexa, muitos conceitos, muitas demonstrações. Espero que tenha ajudado você aí, você que está na tua faculdade, está penando com Física 2, com Física 3, com essa parte elétrica aí. Espero que tenha elucidado um pouco as questões para você. Você que está só buscando conhecimento, é isso aí, cara, sempre a busca pelo conhecimento nunca cessa. E você aí que está pretendendo prestar vestibulares militares, IME, ITA, AFA, pode ser que saber o conceito da lei de Gauss seja interessante para resolver uma questão um pouco mais complicada, tá? Dá uma demonstração, porém você dominar esse resultado é muito interessante também. Aplicações como o campo elétrico dentro de contorno uniformemente carregado em equilíbrio eletrostático, outras coisas como por exemplo cascas, né? Como funciona o campo elétrico dentro de cascas, campo elétrico em condutores e em isolantes, campo elétrico no interior de isolantes, por exemplo. A gente vai aprender a fazer o gráfico, como funciona esse campo elétrico do interior do centro até a superfície e posteriormente caindo com o quadrado da distância. São aplicações bastante interessantes desse conceito que eu pretendo com certeza trazer para vocês em vídeos futuros. Mas esse vídeo aqui já está muito bom aí para tirar algumas dúvidas, também já para introduzir a questão da lei de Gauss, bem explicadinho e demonstrado para vocês. Belezinha? Bom,
Se curtiu, não esquece de deixar o joinha e se inscreve no canal para não perder novas atualizações. Vejo vocês na próxima.